Olá, bem-vindo ao canal da Globo Carimbos no YouTube. Nesta apresentação queremos falar sobre a nossa processadora de carimbos, o V-Force Power LED, que é o equipamento mais completo e mais moderno no Brasil para a fabricação da borracha de carimbo. A nossa intenção é que você aprenda a usar e dominar esse equipamento para você não precisar de suporte. Você vai dominar esse equipamento, fazer os seus carimbos, ganhar muito dinheiro e ser feliz. O projeto desse equipamento foi desenvolvido aqui pela Globo Carimbos, baseado na nossa experiência de praticamente 50 anos em fabricação de carimbos e distribuição desses produtos. Apesar de que o nosso equipamento foi feito todo em metal, ele é enviado a vocês, clientes, bem embalado numa caixa de papelão com plástico bolha. Mesmo assim, nós temos casos de clientes que relatam que depois de alguns dias de viagem, essa caixa chega rasgada, molhada, amassada. Então, é muito importante que quando você receber o equipamento que foi enviado aqui pela Globo Carimbos, antes de dispensar a transportadora, você verifique se a caixa está íntegra. A minha sugestão é que você abra a caixa e veja se não tem nada quebrado, nada destruído, porque uma vez que você dispensa a transportadora, acaba o compromisso, acaba o seguro dela do transporte. Uma visão rápida, você vai ver se não tem nada amassado, nada quebrado, e é o suficiente. Apesar de que a nossa processadora ela é muito robusta, ela conta com uma vantagem que são os acessórios. Primeiro, um organizador, onde todos os consumíveis necessários para fazer o carimbo ficam bem organizados nessas gavetas, que justamente foram desenvolvidas baseado na experiência de quem fabrica carimbos. Há um espaço reservado para colocar uma bandeja, que logo em seguida nós vamos ver que bandeja é essa. E aqui ao lado duas gavetas, onde ficam vários acessórios, para você usar durante a fabricação do seu carimbo. Sempre me perguntam, o que vem com a máquina? Essa máquina, ela é esse conjunto aqui, ela vem com tudo o necessário para você fazer o seu carimbo. Ou seja, além da máquina propriamente dita, acompanha dois vidros, os suportes do vidro, acompanha também uma espátula aplicadora, uma escova para limpeza, e nós temos dois pares que nós chamamos de réguas distanciadoras, que são usadas nos vidros para dar o espaçamento adequado entre esses vidros. Então, só lembrando, acompanha na máquina tudo o que é necessário para fazer o carimbo. A máquina propriamente dita, com os vidros, os suportes dos vidros, a escova, as réguas e também a espátula para fazer um processo de produção intermediário que nós vamos ver em seguida. O organizador é um acessório que pode ser adquirido à parte, e temos também aqui uma estufa, porque o principal produto que vai ser processado nesse equipamento é um produto chamado fotopolímero. Esse fotopolímero é um produto líquido e a viscosidade dele muda bastante com a temperatura. Então nós temos clientes que no inverno é muito frio e no verão é muito quente, e eles têm um pouco de dificuldade de ajustar qualquer equipamento para fazer o carimbo com essa oscilação tão grande de temperatura. Para isso, nós resolvemos o problema criando uma estufa, que nós vamos ver em seguida ela funcionando, para manter o polímero sempre na mesma temperatura. Então, fique à vontade para adquirir só o V-Force Power LED ou os acessórios, o organizador para deixar todo o ambiente de trabalho limpo e organizado, e também uma estufa para ganhar tempo na hora de ajustar os tempos de fazer o seu carimbo na sua empresa. Assim que você receber o seu equipamento, verificou que ele está ok, basta colocar na mesa, ligar na tomada 110 ou 220 volts e você já vai ter o equipamento pronto para produzir os seus carimbos. E essa produção é bastante simples. Ela começa quando você liga o equipamento, e essa tela, que é a tela principal do equipamento, tem todas as informações e ajustes que você precisa para operar essa máquina. Vamos ver, se eu clicar no botão de interrogação, ele traz inclusive o manual do equipamento, com todas as páginas do manual, você pode selecionar a página que quer ler, e esse manual ele demonstra passo a passo como fazer o seu carimbo, exatamente como nós vamos demonstrar agora em seguida.
E, além disso, você tem aqui, nesse símbolo do YouTube, um link que leva direto ao canal da Globo Carimbos. Aproveite, escaneie esse código e veja os outros filmes que nós temos relacionados com fabricação de carimbos. Mas essa tela principal não é a única vantagem ou o diferencial do nosso equipamento. Quando você vai fazer carimbos, você tem que ter algumas observações. Uma delas, será que a máquina está nivelada? Como eu vou usar um produto líquido, esse líquido pode escorrer para o lado ou para o outro caso não esteja nivelada. Por isso o nosso equipamento já traz de fábrica um nível. Os pés da máquina são ajustáveis para que você possa configurar a altura de maneira que você tenha essa bolinha no centro do nível. Isso significa que a máquina está nivelada. Outro diferencial desse equipamento, nós temos esses 4 suportes onde nós vamos colocar o nosso vidro. No processo de fabricação, nós vamos precisar unir os 2 vidros com essas peças. E no nosso equipamento, sempre essas peças ficam exatamente na mesma posição. Tem equipamentos que isso aqui fica para cima ou para baixo. Na hora que você vai inserir isso aqui dentro da máquina, cria um problema. No nosso caso, esse problema já não existe, porque ela foi pensada em facilitar a operação. Outro diferencial desse equipamento, e nós vamos ver na sequência, quando a gente coloca o fotopolímero em cima do vidro para iniciar a produção do carimbo, ele pode escorrer e pode formar bolhas. Essas bolhas não são desejáveis. Para isso, nós temos incorporado um bico e uma bomba de ar. Essa bombinha de ar ela serve exatamente para furar essas bolinhas e tirá-las do processo de produção. Desliguei, fixei aqui, só vou usar quando precisa. Um outro diferencial desse equipamento é exatamente aquilo que nós demonstramos, a família de acessórios. Independente do estado que você reside, onde vai ser usado o equipamento, com a máquina e os seus acessórios, facilita treinar novas pessoas para fazer carimbos, ou você que já tem um outro equipamento que tem essa oscilação de tempos em função da temperatura, ou nunca acha os seus acessórios, as peças, as partes para fazer o seu carimbo, nós temos tudo organizado aqui. Vai ser uma ótima escolha você ter a família completa para ganhar tempo e ganhar agilidade na hora de fazer o seu carimbo. E é exatamente porque nós temos 50 anos de carimbos, muitos anos de produção de carimbos e agora, como distribuidor de materiais para os fabricantes de carimbos, a gente tem esse contato, essa sinergia e entende aquilo que é a dor dos nossos clientes, que é aquilo que a gente quer resolver com esse equipamento. Quero mostrar mais alguns exemplos de diferenciais desse equipamento para todos os outros no mercado. Quando a gente abre a gaveta do equipamento, em um determinado momento da produção nós vamos precisar fazer um banho numa bandeja. Essa bandeja, ela tem esse suporte para que sempre que você for encaixar no local devido dele, no local correto, ele fica sempre perfeito. Não existe uma posição errada para colocar. Por quê? Porque ele foi desenhado para isso. Um outro detalhe, essa gaveta, ela abre 100%, ela é telescópica, ou seja, você não precisa estar inclinando com água, né, com o risco de molhar o conteúdo, a parte interna da máquina. E por falar em parte interna da máquina, nós não temos mais lâmpadas. O próprio nome do equipamento é Power LED, porque em vez de lâmpadas nós temos LEDs específicos para fotopolímero de carimbos. E pensando na manutenção do cliente, existe aqui uma proteção em cima dos LEDs para que eles não molhem caso ocorra algum acidente de manuseio aqui por alguém que esteja operando o equipamento. São vantagens, são diferenciais que os outros equipamentos não têm e com isso a gente consegue facilitar a vida de quem vai fazer carimbos, porque não precisa se preocupar com esses detalhes que vão estragar o equipamento mais cedo, né? Vão reduzir a qualidade da borrachinha que você vai fabricar. Vamos começar a produção do carimbo. Você precisa de um computador onde vai desenhar a arte do seu carimbo. Quando ele estiver pronto, você vai ter que fazer ele em negativo, ou seja, as letras vão ficar em branco, transparente, né? E todo o resto em preto, mais ou menos como essa arte que eu tenho aqui assim. O que eu quero que seja impresso depois pelo carimbo é o que está em branco.
Então eu deixo em negativo tudo preto, o texto em branco. O programa que você vai usar, se é o CorelDRAW, se é outro qualquer, tanto faz. A máquina vai receber esse papel já impresso, a arte já foi feita por você, então o programa de edição você usa qual quiser. Na hora que for imprimir, né, é bem importante, e eu trago aqui dois exemplos, nós temos dois tipos de impressora. Impressora de toner, que usa um pó para fazer a impressão, que é o caso dessas duas folhas que eu tenho aqui comigo, mas você pode usar também impressoras jato de tinta. O processo que eu vou demonstrar aqui, na sequência, é para usar toner. Se você quiser usar jato de tinta, uma vez impressa a folha, ela já está pronta para usar. A diferença dos dois processos, o carimbo vai ficar igual, é que o processo por toner é bem mais barato que o jato de tinta. Então, por isso, eu acredito que 95% dos nossos clientes usam a impressora de toner para imprimir a arte do carimbo. Para isso, nós temos papéis próprios para isso, né? São papéis vegetais não comprados em papelaria, eles têm um tratamento para fixar bem esse toner, porque na sequência eu quero fazer o escurecimento, que é necessário fazer o escurecimento antes de ir para a máquina. Nós agora vamos mostrar como faz o escurecimento. Apesar de que a impressão está em preta, feito em duas impressoras distintas, quando a gente coloca contra uma fonte de luz mais forte, a gente vê que esse preto, na verdade, ele é um cinza. E nós precisamos que esse preto não deixe passar a luz através dele. Para isso, nós usamos um produto chamado escurecedor de toner, que vai fechar esse preto para não deixar passar a luz. Nós trabalhamos com esse escurecedor de toner em spray, e eu vou agora fazer uma aplicação desse escurecedor de toner para depois a gente comparar o antes e depois. Então eu vou passar só num lado, tá? Apliquei no lado da direita. Vamos esperar agora alguns segundos que vai secar esse produto que foi aplicado e vamos novamente olhar na luz para comparar a diferença o antes e depois. Agora que passou aí uns 40 segundos, eu quero mostrar o resultado. Olha só, colocando contra a luz, eu apliquei o escurecedor de toner nesse lado e não aconteceu nada. E o outro, olha o que aconteceu. Ficou bem preto e assim era o antes. Você, quando fizer a sua impressão e o escurecimento, você tem que cuidar para que ele não fique assim, mas que ele fique assim, preto com branco. Porque se você usar esse aqui para fazer o seu carimbo, ele não vai ficar legal. Ele vai ficar um carimbo sem relevo e as letras não vão ficar legíveis. Esse aqui vai ficar um carimbo perfeito. Uma vez que a gente tem a impressão e já escurecida, nós vamos levar para a máquina para fazer o carimbo. Só que nós não precisamos colocar esse papel inteiro para economizar consumíveis. O que a gente faz? A gente vai recortar a área dos carimbos que a gente quer fazer, e pode ser um carimbo, pode fazer dois, pode fazer quantos carimbos quiser dentro da área de impressão. Lembrando que a área de fazer o carimbo, ela é delimitada no vidro por 4 marcas no vidro. Ou seja, essa área é a área que você pode colocar carimbos. Quer fazer um, faz um, quer fazer 10, faz 10, 20, desde que caibam dentro dessa área. E para isso eu vou começar usando o papel vegetal escurecido. Para isso eu vou pegar uma tesoura e vou recortar isso aqui para ficar menor, para eu conseguir usar menos consumíveis, portanto, reduzir o custo na hora de produzir a minha borracha de carimbo. Agora eu tenho essa arte já recortada, eu deixo sempre meio centímetro, 1 centímetro de borda de cada lado e vou colocar isso aqui em cima do vidro para iniciar a produção. Eu coloco em cima do vidro como se lê. Então, exatamente como se lê, não invertido, né? Ele não deve ficar invertido, mas como se lê para produzir o carimbo. Aqui em cima, eu vou agora colocar o fotopolímero líquido. Só que se eu colocar o fotopolímero em cima dessa folha, ele vai molhar essa folha, ela começa a enrugar, não vai ficar um carimbo bom. Então, eu vou aplicar em cima disso aqui um plástico, que nós chamamos de folha protetiva, que o objetivo dele é exatamente proteger a arte para que ela não molhe com o fotopolímero que eu vou colocar em seguida. Essa folha protetiva ela é comercializada em folhas ou em rolos. Então,
A folha é muito grande, portanto, nós vamos cortar essa folha para o tamanho da arte que eu estou fazendo. Medir ali, ela tem que ter uma área adicional. Uma vez que eu cortei a folha protetiva, eu vou colocar ela sobre a arte que nós imprimimos. E para que ela fique bem firme, nós usamos essa espátula aplicadora, ela embebida em água. Essa água tem a finalidade apenas de criar uma tensão superficial para que a folha fique bem fixa. Como ela tem que estar bem esticada, nós vamos tirar essas bolhas de ar com a própria espátula. Ela tem um lado que é justamente para tirar o ar sempre do meio para as pontas, para que essa arte fique bem plana e rente ao vidro. Sempre do meio para as pontas, para tirar o ar que porventura possa ter ficado. E o que eu quero mostrar para vocês é que uma vez feito esse procedimento, se a gente olhar de perfil, não vai ver bolha nenhuma. O carimbo, o papel está rente com o vidro e assim é o ideal para a gente poder fazer a nossa borracha de carimbos. Retornamos aqui para a base e antes de derramar o fotopolímero, se eu colocar o fotopolímero aqui, ele vai escorrer pela máquina. Nós temos que delimitar essa área do fotopolímero. Para isso nós usamos a guarnição. A guarnição é uma fita dupla face e nós vamos contornar a área do carimbo com essa fita. Vou pegar a tesoura, vou medir aqui a área que eu quero delimitar o fotopolímero. Isso aqui pode ser bem mais ou menos, não precisa ter aquela precisão milimétrica do tamanho da guarnição, né? Essa guarnição é aplicada, eu nunca coloco em cima, eu deixo sempre uns 5 milímetros afastado, porque depois, na hora que a gente colocar o fotopolímero, se esse fotopolímero criar bolhas, a gente consegue deslocar as bolhas para esse canto aqui fora do carimbo. Agora eu vou colocar mais um pedaço aqui e aqui, deixando uma frestinha talvez de 1 milímetro, se tiver excesso de fotopolímero, para esse excesso poder escorrer por ali. Então eu vou colocar os 2 pedacinhos aqui. Vamos lá. Vou medir aqui. Vai ser isto aqui. Vamos ver se ficou ok. Beleza. Vou tirar a fita e vou aplicar, cuidando para manter aqueles meio centímetro ali do texto, do carimbo, né, para não ficar colado. E agora aqui em cima, da mesma forma. Aqui no organizador da UV-Force, nós temos um espaço já próprio para colocar material de limpeza. O álcool e o papel, caso a gente precise fazer a limpeza do vidro antes de colocar, ou depois de processo feito, se precisar lavar as mãos, alguma coisa assim, já fica disponível. É uma das vantagens de ter uma organizadora na mão, porque fica tudo realmente à mão, né? Eu quero falar agora do fotopolímero. O fotopolímero, ele muda a formulação conforme o fabricante, né? E nós usamos e recomendamos o polímero da Trodat. Por quê? Porque é um polímero testado no mundo inteiro por milhares e milhares de fabricantes de carimbos e deixa esse carimbo com uma flexibilidade muito parecida com a borracha. Inclusive, apesar de termos ele na cor transparente, a cor que mais vende é a cor vermelha, porque realmente o fotopolímero se assemelha bastante com uma borracha. Para acabar com esse problema de temperatura, nós temos então a nossa estufa. A estufa, ela foi programada para um consumo muito pequeno de energia, é apenas 8 watts, o que significa que ela pode ficar ligada direto, tá? E aqui em cima ele mostra a temperatura interna da estufa e ela desliga, quando chega aproximadamente 29 graus ela desliga e ela vai esfriando, quando chega em 27 graus mais ou menos ela religa, para ter esse polímero sempre na temperatura aproximada de 28 graus. A dimensão dele é para caber todas as garrafas de polímero do mercado. Esse é o polímero ideal fabricado pela Trodat, é o melhor produto que eu conheço para fazer a borracha do carimbo. E esse fotopolímero, ele tem um bico dosador que facilita na hora da aplicação.
E nós vamos mostrar agora como é feita essa aplicação. Olha só, eu vou virar o fotopolímero, a garrafa tá um pouco vazia, vamos esperar ele chegar aqui embaixo. Ó, já está chegando ali, ó. E nós vamos espalhar esse produto aqui na área em que eu quero fazer o carimbo e na quantidade suficiente para que ele chegue naquela altura da guarnição, que nesse caso estamos usando uma guarnição de 2 milímetros, que é a guarnição indicada, é a altura indicada para carimbos, estojos autotintados. Então esse bico ajuda bastante a não sujar, né? Eu posso colocar de volta na estufa, pronto para a próxima produção, ou caso falte um pouco de fotopolímero, a gente vai observar agora em seguida, se faltar fotopolímero a gente pode adicionar esse fotopolímero para que, quando a gente olha de perfil, essa camada do fotopolímero esteja na altura ou muito pouco superior a essa guarnição. A gente pode observar que ele agora, pela gravidade, está se espalhando e o excesso de fotopolímero ele pode vazar então por esse espaçamento que nós deixamos aí entre as guarnições. Veja que ele está ocupando toda essa área, né? Não precisa virar, eu estou virando aqui apenas para efeito didático, né? E se eu deixar bastante inclinado, a gente vai ver que ele vai querer transpassar essa guarnição, o que não é interessante. E aqui nós temos bolinhas ali, não sei se a gente no vídeo consegue mostrar, tem uma bolinha ali, outra bolinha aqui. Essas bolhas, se elas ficarem aqui em cima, ela não é um problema para fabricar o carimbo, tá? O problema dessas bolhas é quando ela está lá embaixo, encostando na letra que está no papel. Porque depois que ele endurecer, aquela bolha de ar, ela vai sair, aquele vácuo, aquele buraco que fica ali, então não vai pegar tinta, vai dar falha no carimbo. O importante é observar, e é o que nós vamos fazer agora. Eu vou ligar aqui a nossa bombinha de ar, e com esse bico eu vou tirar essas bolhas. Se observar bem aquela bolha que está ali em cima, ó, eu consegui eliminar ela aplicando o ar em cima da bolha. Temos mais uma aqui, ó. Apesar que essa bolha não está na letra do carimbo, e depois, inclusive, nós vamos recortar isso aqui, né? Mas, didaticamente, é importante a gente abrir essa bolinha para que não fique nenhuma bolha na área do carimbo. Aqui ainda eu posso esperar ele concluir de ocupar esse espaço dentro dessa piscina que nós formamos com essa guarnição. Na continuação, nós vamos ter que aplicar um outro produto aqui em cima, que é uma folha que nós chamamos de folha base. E essa folha base a gente pode usar, inclusive, para acelerar esse processo de espalhar o fotopolímero. Então eu vou recortar isso aqui de forma que sobe um pouco para manusear depois. O excedente do material eu posso guardar aqui no nosso organizador para usar posteriormente. E essa folha base, ela tem um lado que é liso e um lado que é áspero. Não sei se pelo ruído consegue escutar, ó. Aqui nenhum ruído e aqui o lado áspero. O lado áspero ele vai em contato com o fotopolímero. Então o lado áspero está aqui. Se eu colocar essa folha base aqui direto, pode acontecer de ficar alguma bolha de ar aqui que não é desejável. Então, ao colocar a folha base, nós sempre colocamos ela no formato de U. Isso você encontra também no manual que está aqui acompanhando a UV Force. A gente pode ver que sobrou um pouco de excesso aqui de fotopolímero, não tem problema, né? Mas poderíamos ter colocado um pouco de menos de fotopolímero. Hoje aqui nós estamos com uma temperatura um pouco fria e eu liguei agora a estufa, na verdade, para fazer o vídeo. Se tivesse essa estufa aqui ligada já há mais tempo, o polímero estaria bem mais liquefeito, seria melhor de controlar a quantidade de fotopolímero, mas não tem problema nenhum e deixar assim. O que nós vamos fazer agora na sequência? A gente precisa colocar duas reguinhas, uma de cada lado, que vai servir de base para o vidro.
A próxima etapa, nós vamos agora colocar o próximo vidro, são 2 vidros, e precisa um distanciador, que nós chamamos de réguas. Essas réguas, nós vamos usar a régua de 2 milímetros de espessura, que é a espessura recomendada da borracha para os carimbos autotintados da Troda e de todas as outras marcas do mercado. Então, eu coloco as 2 réguas aqui nas pontas, coloco o próximo vidro em cima, e quando eu colocar o vidro em cima, o peso dele pode acelerar o deslocamento do fotopolímero líquido lá dentro. Como a gente falou no começo do vídeo, a posição perfeita de fixar os vidros, sempre igual, devido ao formato que nós fizemos o suporte dos vidros. Se observar bem, o polímero ainda escorre um pouco, né? Mas nós deixamos o polímero interna sem nenhuma bolha. Essas bolhas aqui fora não são problema nenhum. Agora nós vamos colocar o vidro aqui, os vidros, né? Conforme nós tínhamos montado ele. A posição é fixa, bem fácil de colocar. E nós vamos configurar os tempos da máquina. São 3 tempos de luz que nós precisamos. 2 de exposição para fazer a borrachinha e 1 depois da limpeza. Para ajustar o tempo das lâmpadas de cima, o tempo superior, a gente clica e aqui em cima nós vamos digitar o tempo. Eu vou colocar, por exemplo, 12 segundos, confirmo, já está ajustado o tempo de cima. Volto para ajustar o tempo inferior. Clico aqui e digito, por exemplo, 100 segundos. Confirmo. E volto para ajustar o pós-exposição, que eu vou colocar, por exemplo, 200 segundos. Confirmo. Agora, quando apertar o botão iniciar, a máquina vai acender os LEDs naquela sequência. Os LEDs de cima, depois os LEDs de baixo. Quando terminou as 2 exposições, ela vai fazer um bip, dizendo que foi encerrada as 2 exposições. Nós vamos ter que tirar, lavar a borrachinha e voltar para iniciar a pós-exposição. Vamos lá então. Vou clicar em iniciar. Aquele tempo de 12 segundos que nós ajustamos, ele vem em contagem regressiva até 0 e muda para depois a exposição inferior. Veja bem que vai mudar o ícone, né? E agora aqueles 100 segundos que nós colocamos. Quando der esse tempo, então a gente volta. Agora, se aproximando do fim da segunda exposição, ele vai dar o bip. Né? Isso indica que as 2 exposições foram feitas com sucesso. E nós temos aqui então a nossa borrachinha quase pronta. Precisando apenas lavar ela. Aqui então nós temos a borrachinha que nós vamos para o processo de lavação antes de fazer o banho. Observe que a arte continua ali intacta, né, podendo ser utilizada novamente caso se queira. Vamos lavar então. Bom, uma vez que a gente fez as 2 exposições, nós precisamos agora lavar para tirar o excesso de fotopolímero que não vai fazer parte do carimbo. Para isso, eu quero mostrar para vocês como eu faço esse processo utilizando um produto que nós vendemos aqui, que é o Clean Stamp, que é um detergente próprio para lavar fotopolímero, ele não ataca o fotopolímero. E, então, nessa bandeja que acompanha a máquina, eu já coloquei água e coloquei já um pouco de detergente para que a gente possa fazer a lavação e eu quero mostrar aqui como eu faço isso. Esse detergente, a vantagem dele é que ele não ataca o fotopolímero. Então já foi testado, selecionamos aquele que a gente acha melhor. Também um consumível muito barato, não vale a pena trocar por outra marca com preço tão baixo. Eu já coloquei um pouco de detergente concentrado nessa água e agora eu vou abrir aqui e observem que nós temos um polímero já endurecido, que são as letras do carimbo, e um polímero líquido, que é o que eu vou tirar agora quando eu lavar. O objetivo dessa lavação é tirar o fotopolímero líquido para que fique só o carimbo que nós acabamos de fazer. Para isso, eu uso a escovinha que acompanha a máquina e, sem fazer muita força,
eu vou passar a escovinha na área dos carimbos, em todos os sentidos, da direita para a esquerda, rodando, porque o que eu quero aqui é tirar o excesso de fotopolímero líquido, aquele que ficou sem endurecer nas duas exposições que a gente fez na máquina. À medida que eu vou limpando, a gente pode observar bem que vai se formando as letras, né? Vai aparecendo então as letras do carimbo que nós acabamos de fazer. Estou fazendo aqui, tentando dar um detalhe para vocês, né? E a escova eu faço sempre no sentido de tentar tirar todo o fotopolímero líquido que não endureceu, porque exatamente esse fotopolímero que ficou líquido é aquele que nós vamos tirar para não atrapalhar depois a impressão do carimbo, né? Não estou fazendo força, tá? Eu estou aplicando em todas as direções para remover esse fotopolímero que eu não quero que fique aqui na minha borracha do carimbo, tá? Uma coisa que ajuda na limpeza é usar água morna. Em vez de usar uma água fria, a água morna ajuda, né, por causa da temperatura, ele ajuda a liquefazer ainda mais o fotopolímero, então facilita na hora de fazer a limpeza. Vamos para o segundo, fazer o mesmo procedimento agora em toda a área dos carimbos. Bom, depois que nós lavamos bem para tirar todo o fotopolímero líquido que estava aqui, eu lavei a borrachinha e agora eu vou fazer o último banho aqui na máquina, que é o banho com o pós-exposição. Para esse banho, nós colocamos na bandeja água misturada com um conjunto de sais que nós chamamos de pós-exposição. Esse produto pós-exposição é um pacotinho que nós vendemos de 160 gramas, que deve ser diluído em 5 litros de água. A função dele vai ser de tirar da borracha uma pegajosidade que fica, porque se você for fazer um carimbo de madeira, quando carimbar o papel, algumas vezes o papel vem grudado por causa dessa pegajosidade. Então a função do pós-exposição junto na água, primeiro que precisa fazer o endurecimento final da borracha. Ela não está 100% endurecida. Agora que a gente lavou e ficou só as letras, os desenhos, né? Agora a gente pode fazer o endurecimento e aproveita com o pós-exposição para tirar essa pegajosidade. Antigamente se usava pó de mica, soprava pó de mica em cima, mas já não se usa mais. Esse produto aqui também é muito econômico e vale a pena estar usando ele. Eu coloquei então nessa bandeja água com pós-exposição e eu vou colocar agora a borrachinha que nós fabricamos aqui dentro e isso volta para dentro da máquina para que a gente possa fazer o terceiro e último banho, que é o banho de pós-exposição. Como a gente viu mais cedo, não tem como dar errado, né? Ele é feito para encaixar perfeitamente. E agora nós voltamos aqui no timer para iniciar a pós-exposição que nós tínhamos ajustado em 200 segundos. Ele fica em contagem regressiva e faz um bip alertando que concluiu o tempo após esse tempo que foi pré-ajustado, tá? Ele acende os LEDs de cima para que ele consiga atingir todo o fotopolímero e endurecer ele definitivamente e tirar essa pegajosidade dele. Agora estamos concluindo o tempo da pós-exposição. Ele vai nos avisar que está tudo pronto. Ok, concluído o processo utilizando a máquina. A gente retira essa bandeja e aqui está a nossa borrachinha pronta para colar no nosso estojo Trodat ou numa base de madeira. Aproveitando aqui os recursos que nos traz a organizadora, né? Importante mostrar, né? Bem próximo as letras do carimbo, bem formadas, né? Com um relevo aqui que eu considero ideal. O que é importante nós sabermos é que os dois tempos da máquina, eles têm finalidades diferentes que eu quero mostrar para vocês agora. O importante de observar é que quando nós fabricamos essa borrachinha, nós colocamos entre os vidros um espaçador de 2 milímetros. Isso significa que a altura total da borracha, daqui até aqui, vai ter os 2 milímetros que nós ajustamos ali.
E qual seria a distribuição desses 2 milímetros? O ideal é que a letra do carimbo vai estar com 2 milímetros de altura e essa base, que é aquela que fica no fundo, fique com aproximadamente 1 milímetro de espessura. E como é que a gente faz para ajustar essas espessuras? O tempo de cima, o tempo superior que nós ajustamos na máquina, que aqui nós colocamos em 12 segundos, é o tempo responsável por formar a base do carimbo. Então, aquele 1 milímetro nós vamos obter ajustando esse tempo superior. Se fazendo o carimbo nós observarmos que essa base do carimbo está muito fina, significa que nós precisamos engrossar mais subindo esse tempo superior. Então, quando a gente aumenta o tempo superior, ele aumenta a espessura da base do carimbo. Não a letra, essa basezinha aqui. E quando a gente diminui esse tempo superior, a gente afina essa base. O ideal é que para cada fotopolímero, para cada região, para cada temperatura, você ajuste a máquina, o tempo superior, tentando obter essa espessura da base como mais ou menos 1 milímetro, se a sua borrachinha ficar com 2 milímetros de altura. A metade é a base. Já o tempo inferior é o tempo responsável por formar as letras do carimbo. O que a gente tem que observar? Nesse carimbo aqui, todas as letras ficaram muito bem definidas. Uma ótima profundidade, bem lavadinho, porque eu consigo ver todos os detalhes da letra, não tem nada aqui entupindo, né? Significa que o tempo estava ideal. Se eu colocar um tempo mais alto, o que acontece? O tempo mais alto nas lâmpadas de baixo, a luz está passando pelo papel vegetal, pela parte transparente, atinge o fotopolímero e endurece ele. Se eu deixar um tempo muito longo, a luz agora acha um polímero já endurecido e começa a refletir para os lados. A consequência, a gente começa a ter letras entupindo, a gente começa a ter, por exemplo, o pinguinho do I grudado com I, as perninhas do M como se fosse uma sujeira que não fica uma impressão bem nítida. Isso pode ser porque você não lavou bem, não tirou bem o fotopolímero líquido no processo de lavar, mas também pode ser excesso do tempo inferior, ou seja, ele formou a letra e a lâmpada, os LEDs ficaram ligados e em excesso de tempo começou a endurecer aquilo que não ficou coberto pela parte preta, ficando um carimbo ruim. Por outro lado, se o tempo de baixo foi um tempo muito pequeno, ou seja, a pessoa quando ajustou colocou um tempo menor, normalmente começa a se perder os detalhes muito finos. Por exemplo, o pinguinho da letra I, ou os carimbos que têm letras maiores e menores. A letra menor não fica boa. Quando a gente lava o carimbo, começa a perder caracteres. Cabe a você agora, tendo a nossa processadora UV-Force Power LED, com o polímero que você usar, na temperatura que você estiver, fazer os ajustes de tempo superior e inferior para que a sua base fique aproximadamente com 1 milímetro de espessura, ajustando os LEDs superiores, e que a sua letra fique bem formada, ajustando o tempo dos LEDs inferiores. Lembrando, LEDs inferiores formam a letra, LEDs superiores formam a base do carimbo. Gravando a borracha para que a gente possa colar ela no nosso carimbo, tá? Então, a borracha está pronta. Nós agora vamos colar na base do carimbo. Uma vez colado o carimbo, ele vai se entintar com a tinta do refil interna do carimbo, né, se for um estojo. E lembre-se que um refil novo sempre tem muita tinta. Existe a tendência de que nas primeiras carimbadas ele borre um pouco pelo excesso de tinta do refil. A mesma coisa para a almofada se for um carimbo de madeira. E vamos carimbar para ver o resultado do nosso carimbo. Veja que a impressão ficou nítida, bastante fácil esse processo, é uma máquina bastante acessível e com esses recursos que incorporamos na máquina para facilitar o uso, qualquer pessoa pode usar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, se inscreva no nosso canal, dê um like que nos ajuda bastante.
Para qualquer dúvida comercial, entre em contato com a nossa equipe de vendas. Eles estão preparados, inclusive, para fazer um tutorial para vocês de como usar esse equipamento. É uma excelente alternativa para quem já tem um equipamento mais antigo e quer se atualizar com o equipamento mais novo, ou para quem está precisando treinar alguém para fazer carimbos. Com essa máquina aqui, tudo fica muito mais fácil e mais dinâmico do que usar os outros equipamentos disponíveis no mercado. E esse equipamento é uma ótima alternativa de agregar valor ao seu negócio, aumentar a sua renda, né? Porque os carimbos continuam em alta no Brasil, as nossas vendas aumentam ano após ano, né? O que pode ser constatado pelas nossas importações. Então, carimbo continua sendo um excelente negócio. Venha para o nosso mundo de carimbos. A Globo Carimbos tem tudo o que você precisa e o suporte da nossa equipe de vendas, que é muito bom para você começar o seu negócio.